TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a 27ª reunião solene de 2025 da Câmara Municipal de Campinas para homenagear Arthur Magno Faidiga Flose com entrega de diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira, por proposição do vereador Igor Diego. Convidamos para compor a mesa para presidir esta reunião solene o autor da honraria, vereador Igor Diego. Convidamos também o prefeito municipal de Campinas, Dário Saad. E a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas, Adriana Flose. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receber o nosso homenageado desta noite. Por favor, recebam Arthur Magno Faidiga Flose. Convidamos os componentes da mesa a tomar assento. Com a palavra, o vereador Igor Diego para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega do diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Arthur Magno Faidiga Flose. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada, música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da cidade de Campinas. Letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. As margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil
vida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostenta os estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães gentil, pátria amada, Brasil. Relacionamos as seguintes presenças de autoridades anunciadas a este cerimonial. Francis Flose, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualitas. Nina Bertelli, presidente da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas. Eduardo Gurgel do Amaral, presidente da Fundação Fórum Campinas. Milton Frateschi, vice-presidente do CMCI e CMCTI, Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E José Eduardo Azarite, vice-presidente do Venture Hub.
Convidamos agora à tribuna o vereador Igor Diego para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Pessoal, boa noite. Queria, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né? É sempre uma oportunidade que Ele tem dado para a gente constantemente e cada vez mais com um público diferente, um público bacana, um público que faz essa cidade acontecer, né? Então, parabéns a vocês, campineiros, e como vereador da Câmara Municipal de Campinas, quando a gente vem aqui entregar uma honraria, Arthur, a gente saiba que passou por uma comissão, né, uma comissão lá na Câmara de Vereadores que analisa o mérito e a legalidade dessas propostas. Então, são 33 vereadores que aprovaram de forma unânime, o que é raro acontecer na casa, porque ali existe um debate político, principalmente, né, se tratando de uma pessoa que é filho também da secretária municipal. Eu imaginei que poderia ter algum debate, mais pela questão ideológica política, mas não. O mérito da sua empresa, do seu serviço e da sua história falou mais alto e foi aprovado por unanimidade, o que eu acho muito justo. Então agradeço também os outros 32 vereadores que votaram favorável a essa honraria. Vamos falar um pouco do nosso homenageado, porque falar do produto dele eu acho que vocês já conheceram aí, aprovaram? Então vamos lá, falar um pouco dele. Olha, o Arthur Flose é um empresário visionário que tem se destacado no cenário nacional e internacional pelo seu espírito empreendedor e a sua contribuição para a valorização da cultura artesanal do gin e outras bebidas destiladas. Natural de Campinas, estudou até o ensino médio na escola Notre Dame Campinas, e em seguida mudou-se para São Paulo, onde se formou em administração e se especializou em gestão de pessoas pelo INSPER São Paulo. Sua trajetória profissional começou no mercado financeiro, seguida de um período na área de consultoria. Em 2013, retornou a Campinas para atuar na empresa da família como diretor financeiro. Logo no ano seguinte, inspirado por um hobby, entusiasmo pelo gin, entusiasmo, né? Então, entusiasta pelo gin, decidiu empreender junto aos seus sócios, Felipe Santoro e Tiago Luz e Marcelo Risério, dando início ao projeto Bag Destilaria em 2015. Buscando excelência, Arthur especializou-se como mestre de destilação no renomado Institute of... me ajuda aqui, secretário. Como que é? Instituto of Brewing Industry. Gente, é chique o negócio. Depois ele explica. Mas, aqui, ó, o reconhecimento internacional veio rapidamente. A Bag Destilaria já acumula mais de 85 medalhas internacionais, figurando entre os melhores produtos de gin do mundo. Em 2023, conquistou o título de segundo melhor gin do mundo, no San Francisco World, nos Estados Unidos. Em 2024, a Bag alcançou o feito máximo, sendo coroado como o melhor gin do mundo, em Londres, com uma nota impressionante de 98 de 100. Diante de uma trajetória inspiradora marcada por inovação, resiliência e excelência, Arthur Flose, um empresário que não apenas fortalece a economia local, mas também eleva o nome de Campinas ao mais alto nível no cenário mundial. Arthur Flose é um exemplo brilhante de liderança e visão, cuja paixão pelo gin e dedicação incansável ao empreendedorismo criaram uma marca que transcende
fronteiras e culturas. Seu compromisso com a qualidade e a inovação não só posicionou a BEG Destilaria como uma das principais destilarias do mundo, mas também serviu como inspiração para muitos jovens empreendedores. Arthur não se contenta apenas com um legado de sucesso empresarial, mas também promove a valorização da cultura, da história da sua cidade natal, Campinas. Essa foi a justificativa da nossa proposição, né? E que foi apreciado e votado favorável. Mas o que é mais interessante é aquilo que a gente defendeu lá na casa. Muitas vezes, por exemplo, como essa semana estamos tendo a oportunidade de criar um ecossistema, né, que é uma feira de inovação ao comando do prefeito Dário e realizada pela secretária Adriana, juntamente com a sua equipe. E legal, bacana, a gente incentiva, faz esse ecossistema, mas quando uma empresa da nossa cidade dá certo, às vezes a gente acaba se esquecendo na correria do dia a dia, parar um pouquinho para reconhecer, homenagear. E sabe, Arthur, eu venho ali da região do Campo Grande, sou dali, e eu conto a sua história. Quando eu faço as palestras, eu conto histórias como a sua, né, de campineiros que encontraram na cidade oportunidades, montaram um ecossistema, encontraram amigos aí nessa caminhada, que acreditaram e foram para cima. Nós temos outros grandes exemplos nessa cidade de Campinas. E que o mais importante, além da sua honraria, é que a gente possa contar a sua história como exemplo para aquelas pessoas que estão aí, tentando, caindo, se levantando, mas encontra na cidade, na família, né, a força necessária que precisa. O título de mérito empresarial é justamente para isso, para a cidade de Campinas reconhecer e agradecer aos nossos empresários, aos nossos talentos, e eu fico muito feliz de poder fazer isso aqui hoje, dentro dessa feira, que ela está sendo destaque nacionalmente, né? Uma feira que eleva a cidade de Campinas aonde merece, né, entre as cidades mais inovadoras do país. E o prefeito também, ele já me contou que em alguns eventos corporativos que ele participa, que não deve ser pouco, ele me contou que sempre tem ali um gin, e o pessoal faz questão de falar, olha, o gin é lá da sua cidade, hein, prefeito? Parabéns. Então, isso é legal, né? A gente vê os produtos, né, da nossa cidade, os talentos da nossa cidade sendo reconhecidos aí fora da cidade. Outro ponto positivo também é que, vou reforçar esse ponto, que é a família. Sempre eu vejo, Arthur, você, né, o Flozão, a secretária Adriana Flose, sempre apoiando as iniciativas e fazendo aquilo que ela fez como mãe, né, como amiga, com você, fazendo com a gente, né, incentivando, mostrando os caminhos, tirando às vezes a burocracia, aquela sensação que não dá. Então ela tem esse perfil. Obrigado, viu, Adriana? Você também sinta-se com certeza homenageada aqui hoje. Então era isso que eu tinha para falar, agradecer, passar um pouco dessa mensagem e agradecer também a presença do nosso prefeito Dário. Outro que eu vi agradecendo o prefeito Dário hoje é o Flozão. Falou, obrigado, viu, olha... Mas eu não vou falar por que não, né, Flozão? Para não arrumar briga, mas ele falou que a Adriana está chegando bem cansada, tá dando paz para ele. O Dário está pondo ela para trabalhar bastante. Então é um momento de descontração também. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado à nossa equipe, obrigado à equipe da Secretaria, à equipe da Prefeitura de Campinas. Muito obrigado a todos pela presença e pela organização. Deus abençoe.
Neste momento, teremos a entrega do Diploma de Mérito Empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Arthur Magno Faidiga Flose. O homenageado recebe a honraria por sua contribuição ao campo empresarial no município de Campinas. Para seu discurso de agradecimento, o senhor, o homenageado, Arthur Magno Faidiga Flose. Boa noite a todos. Todo mundo me escuta bem? Boa. Todo mundo bebeu ok? Todo mundo vai entender o que eu estou falando? Mesmo se eu falar alguns termos em inglês aqui. Não, brincadeira. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos. Para mim é muito importante ver o reconhecimento do prêmio, não somente ganhar ele por si só, mas entender o tamanho, né, da conquista, que obviamente não é só minha. Então eu começo aqui agradecendo a própria prefeitura, a Câmara, o Igor por ter escolhido ali a minha pessoa e a minha empresa para que pudesse representar esse prêmio que é muito importante para nós e para o empreendedor campineiro. Vou usar minha colinha aqui, afinal, né, a gente fica nervoso, precisa dar uma olhadinha, né? Bom, a Beg Destilaria ela nasceu em 2015, a gente vai fazer 10 anos esse ano, é uma data muito importante para nós e mais importante ainda com esse prêmio. Ela nasceu com um intuito muito simples, que era transformar aquele sonho que o Arthur tinha de produzir um gin de qualidade em realidade. E desde o início a nossa visão era muito clara, era produzir um dos melhores gins do mundo aqui em Campinas, como se fosse uma coisa muito distante de nós, né? Como é que vai produzir o melhor gin do mundo em Campinas, um produto que nasceu na Holanda, se desenvolveu no Reino Unido, como é que o melhor gin do mundo, um dos melhores gins do mundo vai vir de Campinas? Mas o objetivo era muito claro na minha cabeça e, graças a Deus, muito claro na cabeça dos meus sócios que adotaram esse sonho como próprio. E logo no início, né, no primeiro ano, na verdade no segundo ano, logo em 2017, a gente já ganhou um prêmio no Mundial de Bruxelas, que foi uma medalha de ouro, que é um dos campeonatos, né, mais clássicos aí do mundo de destilados. E já logo de cara deu aquela direção para nós, dizendo, bom, vocês estão no caminho certo. Era um negócio meio hobby, né? Eu dividia aquele dia a dia com o trabalho na empresa da família, mas que acabou se transformando cada dia num negócio cada vez maior. Em 2017 realmente veio aquela onda do gin, a gente realmente teve que transformar nosso negócio em um negócio de verdade e deixar de ser um hobby para virar uma empresa, onde a gente ia de fato transformar aquilo em um negócio, né? E a conquista internacional que a gente recebeu no ano passado, ela de certa forma veio para chancelar tudo aquilo que a gente visionou lá no início. Como o próprio Igor mencionou, ano passado a gente ganhou como o melhor gin do mundo. Isso em Londres, né, na casa deles. Então, eu falo isso de peito aberto aqui para vocês, não é para me vangloriar de algo que a gente conquistou como empresa, mas para vocês se vangloriarem como brasileiros. A gente precisa cada vez mais trazer esse sentimento, né, de patriotismo para todos os âmbitos. Não só quando a gente vai torcer para o Brasil na Copa, mas também quando a gente for consumir um produto nacional. A gente tem diversos produtos nacionais, isso não se limita à minha categoria, ao meu gin, né? Eu posso usar diversos exemplos aqui, como temos azeites da região ganhando como o melhor azeite do mundo, vinhos da região ganhando como o melhor vinho do mundo, espumantes ganhando como o melhor espumantes do mundo. E a gente tem esse, que a gente chama de complexo de vira-lata, a gente tem esse costume de se rebaixar perante aos produtos importados. Então, inclusive, meu objetivo aqui com hoje é que todo mundo saia daqui batendo no peito, falando o melhor gin do mundo é brasileiro. E é brasileiro.
Então, parabéns não só para mim, mas também a vocês, porque esse tipo de resiliência, ela não se cria, né? A gente, de fato, nasce um pouquinho com ela. E eu acho que tem um pouquinho dentro de todo mundo aqui dentro do Brasil para fazer realmente acontecer. Então, parabéns a todos, não somente a nós. Bom, começar pelos agradecimentos aqui direcionados, não é por ordem de preferência, para não ter conversa no domingo depois, tá? Eu vou falar, mas a gente vai por ordem normal. Então, eu queria começar agradecendo aos meus filhos, o Theo e a Sofia, que vieram aqui hoje prestigiar o papai. Viu? Pode olhar para o papai agora. Tira o olho do celular. Eu queria agradecer vocês. Vocês transformaram a vida do pai de vocês. Vou tentar não chorar nesse momento, tá? Mas é impressionante como a pessoa se transforma depois de ter filho. Eu era um empreendedor antes, eu sou outro empreendedor depois, né? A gente brinca que antes o sol era o Arthur, tudo girava em torno do Arthur. Hoje tudo gira em torno deles. Então tudo que eu faço é para eles, é para deixar um legado para eles, é deixar um legado para o mundo, né? Tanto que a nossa visão como Bag Destilaria se transformou simplesmente de ser um dos melhores jeans do mundo para ser um dos melhores jeans do mundo e para o mundo. Então é deixar um legado como empresa, deixar um legado para os meus filhos, deixar um legado para as próximas gerações. Então gostaria de agradecer a eles por ter me transformado nessa pessoa ainda melhor. Queria agradecer também a minha esposa, que está desde o início comigo nessa jornada. Meu caderninho de receita, gente, para vocês terem uma ideia, as primeiras receitas que eu anotei no caderno tá com a caligrafia dela. Inclusive, se ela me processar qualquer ano desses, é capaz dela ter uma boa parte da empresa. Não, estou brincando. Mas, brincadeiras à parte, ela que fez eu transformar essa brincadeira, esse sonho, esse hobby, num negócio de verdade. Então, muito obrigado por aturar horas e horas incansáveis aí de trabalho, madrugadas e madrugadas na destilaria. E hoje, inclusive, com as crianças, né, segurar a bronca em casa em determinados momentos, quando eu tenho que viajar, trabalho, etc. Queria agradecer também meus pais. Acho que eu não preciso falar muito para mostrar o quanto meus pais me trouxeram por esse caminho, né? Minha mãe aqui realizando esse tipo de evento. Sempre foi uma empreendedora raiz aqui em Campinas, desde que se mudou para cá para estudar. Meu pai, obviamente, na mesma direção, né? Criou basicamente a faculdade de referência aí no Brasil de veterinária. Então, acho que tudo que eu tenho hoje veio deles. As possibilidades que me deram para criar a Bag vieram deles, então muito obrigado novamente. E também queria agradecer, hoje representado aqui pela Letícia, a nossa equipe também da Bag Destilaria. Se engana aquele empreendedor que acha que empreender é simplesmente ter uma boa ideia. Empreender, gente, é ter uma cultura, é ter uma equipe, é ser um bom gestor de pessoas. A equipe precisa estar com o mesmo drive de todo mundo. A gente precisa desejar a mesma coisa. E para isso a gente precisa ter boas pessoas dentro da equipe. E eu hoje, graças a Deus, tenho uma equipe impecável, que com poucas pessoas, afinal, né? Somos empreendedores no Brasil, não dá para ter uma equipe muito grande. Com poucas pessoas a gente consegue realizar muito. Então, muito obrigado à equipe também. Bom, para finalizar, gente, desculpa se eu estou tomando muito tempo de vocês. Afinal, hoje já é uma terça-feira à noite, todo mundo cansado. Eu queria agradecer também ao prefeito pela presença. Muito obrigado por estar aqui prestigiando esse momento. E eu gostaria de também pontuar que esse prêmio não é simplesmente uma foto daquilo que a gente criou, daquilo que a gente ganhou com o tempo, mas sim uma chancela de certeza de que eu estou no caminho certo. Que a gente vem, de fato, criando algo diferente, não só para a cidade de Campinas, mas para o Brasil e para o mundo. Então, muito obrigado. Assim como os prêmios que a gente ganha mundo afora, eles fazem parte não só de mostrar para o público que o nosso produto é muito bom, mas também como chancela interna para nós, como Bag Destilaria, de ter certeza que o caminho que a gente traçou lá atrás é o caminho correto e é o caminho que a gente quer seguir daqui para frente. Bom, é isso. Novamente, obrigado pela presença de vocês, obrigado à câmera, obrigado a Igor, prefeito, minha mãe, meus pais, minha família, obrigado a vocês. E acho que é isso. Muito obrigado, gente. Boa noite.
Convidamos agora à tribuna a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas e também mãe do nosso homenageado, Adriana Flose. Bom, boa noite a todos. Obrigada aí ao pessoal da Vuvuzela que veio aqui a pedidos, né, para dar essa animação. O que a gente vai dizer num dia como esse, né? Eu como mãe, nesse momento, primeiro o vereador Igor, né, que fez essa propositura e que é o motivo da gente estar aqui hoje, né? Você está fazendo essa homenagem, um reconhecimento que partiu de você. Né? Não foi, às vezes, nós tivemos outros vereadores que ficaram enciumados, sabe, prefeito, porque, mais ou menos, porque você disse, por que o Igor que fez isso? Porque partiu dele, né, esse reconhecimento, talvez não à toa, mas por Igor ser a pessoa que ele é, né, um jovem que hoje, na Câmara, com um destaque importante, né? Vocês que acompanham o dia a dia do vereador Igor, sabem o quanto ele é uma pessoa empreendedora, né? E o quanto ele valoriza isso, e não à toa ele enxergou essa possibilidade de entregar esse diploma aqui, tão importante para o Arthur nesse dia. Então, vereador, primeiro, nosso muito obrigado. Você sabe que, mais do que se eu recebesse qualquer homenagem, é mais importante que o meu filho receba uma homenagem. Né? Então, a gente fica muito mais feliz, né? A alegria é difícil até de expressar. Então, muito obrigada mesmo, né, pelo seu trabalho, pelo seu reconhecimento. E eu me lembro, ainda hoje, quando você chegou e você falou isso para mim, e eu falei, poxa, mas que bacana, fiquei muito feliz e foi incrível. E ele ainda brincava, olha, eu ainda não ganhei esse gin de presente, mas mesmo assim eu quero homenagear o seu filho pelo trabalho, pela história, pelos prêmios que ele vem ganhando, porque ele acompanhava, né, as matérias que saíam no jornal. Daí agradecer aqui a presença do prefeito Dário, que fez questão, depois de um dia, que às vezes a gente reclama de trabalhar muito, mas ser prefeito e ter aqui a maneira como o Dário comanda essa cidade, não à toa, foi reeleito com quase 70%, né, 2/3 das pessoas, 2 em cada 3 pessoas votaram no prefeito Dário para ele continuar, né, aqui comandando a cidade, da maneira como ele comanda, incentivando todos nós. E não à toa a gente faz um evento como esse aqui que vocês estão vendo, porque, de fato, tem um líder à frente da cidade que faz a gente seguir em frente. Né? Senão não seria possível, se a pessoa não tivesse a atitude que ele tem, atitude de líder, atitude de quem, de fato, comanda a cidade, vê as necessidades e está sempre preocupado 24 horas por dia, na verdade, como um bom médico mesmo, que se preocupa com as pessoas. Tem ele, mais do que um gestor, tem a sensibilidade. Então, obrigado, Dário, de você, mesmo depois de um dia tão cansativo, você está aqui hoje prestigiando esse momento. E agora falar aqui do meu filho, né, do Arthur Flose, que é o nosso segundo filho, né, Franci? Nós temos também o Vitor, que é o mais velho, e o Thomas, que é o mais novo. O Arthur é aquele filho sanduíche do meio, que acha que ele não é o preferido, porque o preferido é o mais velho. E ele também acha que ele não é o protegido, porque o protegido é o mais novo, né? Mas ele é uma pessoa incrível, maravilhosa, né? Daí eu disse para ele, então você é o entendido. Então tudo que eu vou fazer, eu pergunto para ele, o que você acha, Arthur? Porque ele é o entendido, porque ele, de fato, é uma pessoa incrível, muito preparada, né? Se preparou porque queria, de fato, ser empresário, se preparou para isso, pensava no mercado financeiro, mas tem essa coisa de querer empreender. E quando ele fazia o gin ainda no quintal de casa, em 2015,
o Francis preocupado, né, veterinário, se você vai dar esse gin para os seus amigos experimentarem, vai matar esses meninos, pelo amor de Deus. Ah lá, tem gente aqui, olha, que fez teste, tem testemunha aqui, né, tem testemunhas desse momento, que iam lá experimentar o gin teste, né. E a gente, como pai, preocupado, né, fazendo aquele gin ali no fundo do quintal de casa. Mas é assim que a gente empreende, é assim que a gente sonha grande, né? É assim, não à toa, a gente dá o mesmo trabalho da gente pensar pequeno, pensar grande. E às vezes as pessoas acham que a gente, de fato, é doido de pensar tão grande, né? De querer coisas assim, mas é possível. E não à toa hoje, o gin, o bag gin, que é feito em Campinas, é brasileiro e é o melhor do mundo. Então, é um motivo de grande orgulho. Arthur, você é motivo de grande orgulho para mim, para o seu pai, né, a sua família, a Sofia, né, Sofia? O Theo e a Fernanda também, que é nossa filha, né, muito querida, está há tantos anos conosco, e vocês são motivo de grande orgulho para nós, por toda a sua trajetória, por tudo que você vai fazer, esse seu espírito empreendedor e esse seu olhar afiado, né, de querer fazer sempre o melhor, de querer entregar, de fato, aquilo que faça diferença, né, e que você tem essa visão humana das coisas também, porque não adianta a gente querer ser só empresário e só ganhar dinheiro, tem que ser muito mais do que só isso. Então, é motivo de grande orgulho para nós. Muito obrigada por você ser nosso filho, né? E graças aí também ao Francis, pai do Arthur, meu marido, pai dos nossos 3 filhos, que é um cara extremamente empreendedor. E daí, prefeito, esse barracão aqui, esse barracão era a oficina de locomotivas. E o chefe da oficina de locomotivas, ele se chamava Camilo Flose. Ele era chefe aqui. E ele é bisavô do Francis. E ele é chefe da oficina de locomotivas. E a gente tem até hoje os livros, todos escritos em inglês, que era para montar a locomotiva, porque vinha desmontada. Era montadora de locomotiva, né? E daí, o avô dele saiu daqui e pegou, por conta da Mogiana, foi cuidar da estação do trem lá na Mogiana, lá em Ribeirão Preto. E lá em Ribeirão Preto, o avô dele teve 2 filhos, e o Francis nasceu em Ribeirão Preto. Mas a família dele se estabeleceu aqui, o Camilo Flose era chefe dessa oficina aqui, que é uma coisa realmente incrível. Acho que eu não tinha contado isso ainda para você. Mas é incrível a gente poder estar aqui nesse ambiente. Acho que não à toa, é bastante significativo para todos nós, para a família Flose. E o Arthur receber esse prêmio aqui nesse local hoje. Então, é uma emoção muito grande. Igor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada mesmo por tudo que você tem feito. E parabéns pela sua trajetória, Igor. Você é um jovem que tem um futuro brilhante. A gente sabe, porque você é determinado, você é trabalhador, você é aguerrido, né? Você sabe o que quer e trabalha com seriedade. Então, conte sempre com o apoio da população, que tem reconhecido isso em você, né? E mostra isso através do voto, sempre que é dado para você. E a gente espera que você tenha uma trajetória brilhante e um dia também esteja aqui no comando dessa cidade. Tá? Muito obrigado. Nós gostaríamos de registrar a presença do Sr. Savério Marino, que é gerente do Polo Tecnológico de Campinas. E convidamos agora à tribuna o prefeito Dário Saad. Boa noite, senhoras e senhores. Quero iniciar fazendo uma saudação ao vereador Igor, que preside essa sessão solene da Câmara. Quero cumprimentar
a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Inovação e mais algumas coisas, Adriana Flose. Saudar o nosso homenageado Arthur Flose hoje aqui, muito justa homenagem. Quero também cumprimentar o Francis, pai do nosso homenageado, Paulo Andrade, secretário, Fernanda, esposa, familiares, a Nina Bertelli, presidente da SIC, aqui presente, o Marino da IMA e outros convidados aqui, os amigos também do Arthur. E eu fiz questão de vir aqui hoje. Primeiro porque a admiração que eu tenho pela família sua, Arthur. A Adriana veio trabalhar na gestão passada e nós, de início, a gente teve essa sinergia de querer fazer, né, Adriana? De querer fazer. E eu realmente sou muito grato a todo o empenho que a Adriana Flose coloca no exercício da sua função como secretária de Desenvolvimento, Tecnologia aqui em Campinas. Campinas nunca foi reconhecida, como é hoje, como a cidade da inovação, da pesquisa, da tecnologia. Isso se deve ao trabalho que a Adriana vem fazendo e Campinas Innovation Week é uma das ações, dentre muitas que a Adriana vem empreendendo. Então, sou muito grato, Adriana, ao seu trabalho, ao seu empenho. Eu tenho certeza que para fazer gestão de uma cidade do tamanho de Campinas, você tem que ter uma equipe muito boa. E a Adriana, sem dúvida, é um dos expoentes da nossa secretaria, dos secretários, secretárias, e o Campinas Innovation Week, mais do que reunir aqui empresas de tecnologia, tecnologia de tudo quanto é tipo de atividade, você tem uma fundamental importância de colocar Campinas onde a cidade merecia. Nós temos aqui o que a gente chama hoje de ecossistema, de um setor de tecnologia e de inovação fantástico, mas você via que ninguém conhecia muito. Hoje, na segunda edição do Campinas Innovation Week, a cidade, vereador Igor, é muito conhecida. Eu não sei o que ela arrumou, tudo quanto é aeroporto, você chegava no Brasil, estava lá, Campinas Innovation Week, não sei o que e tal. Me perguntaram, o que você arrumou isso aqui, Dário? Eu falei, não, essa é coisa da Adriana, não sei, realmente não sei por que está. Mas isso para a gente foi muito importante, não para a nossa gestão. Eu acho que o que nós estamos fazendo é pagando uma dívida histórica com a cidade. A cidade desenvolveu as suas empresas, os seus institutos de tecnologia e hoje a gente posiciona onde merecia estar. Então, parabéns, é uma honra ter você na nossa equipe e a gente sabe que o tanto que você trabalha, o tanto que você se dedica e por isso que essa veia de empreender, de fazer sua e do Francis, sem dúvida, chegou para o Arthur. O Francis, a gente conhece a trajetória de empreendedor dele e eu tenho certeza, Arthur, que você é muito injustiçado, porque eu sou filho do meio também. Então, filho do meio sempre fica no meio, né? O mais velho é o queridinho, o mais novo é o mimadinho, e você no meio, você não sabe muito o que você é. Eu acho que isso aí nós temos em comum. Mas eu queria dizer que o vereador Igor, ele fez aí uma proposição na Câmara, teve uma iniciativa que é muito importante, porque a Câmara, todo mundo sabe o que a Câmara tem que fazer. A Câmara tem que votar projeto de lei, tem que criticar o prefeito, tem que não sei o quê, tem que aquilo, mas também tem que reconhecer na cidade aquelas pessoas, aqueles líderes que se destacam, e no caso, um líder no setor empresarial. Quando a Adriana me contou, eu já conhecia um pouco da história do Bag Gin, eu fiquei realmente impressionado. Já tive, como o Igor falou, em eventos em São Paulo, que eu chegava e me perguntava. Eu perguntava, esse gin é bom? Ah, esse gin é fantástico. Eu falei, não é bom, tal. Eu falei, esse gin é de Campinas, rapaz, eu conheço. Então, isso é um orgulho para a cidade, é um orgulho. Não é fácil você colocar uma marca de gin. O gin nasceu na Holanda no século XVII e depois os ingleses meio que adotaram. Foi feito por um médico para tratar doenças renais. A verdade é essa, não sei o que o médico achou lá, ele dava o gin para os pacientes que tinham problema nos rins. E Campinas ser premiada através da Bag Gin como o melhor gin do mundo, sem dúvida merecia esse reconhecimento da Câmara. O vereador Igor foi muito sensível, a Adriana falou muito bem. O Igor é um vereador que tem uma trajetória fantástica, uma trajetória de vida, de superação, e sem dúvida é um exemplo
Então, parabéns pela sua trajetória, Igor, e parabéns por essa iniciativa de reconhecer num jovem como o Arthur, que merecia esse reconhecimento. Sem dúvida, a partir de agora, ele vai trabalhar mais ainda para o Bag Gin continuar o melhor gin por muitos e muitos anos do mundo. E isso, quando vai uma premiação dessa, vai o quê? Vai a cidade, vai o nome da cidade de Campinas. Porque todo mundo pergunta, de onde veio esse gin? Veio de São Paulo, do Rio de Janeiro? Não, esse gin veio de Campinas, uma cidade que fica a 100 quilômetros de São Paulo. Você deve ter explicado isso 300 vezes nos eventos do exterior, e sem dúvida para a cidade é um orgulho. Então, primeiro, parabéns pela família que você tem, parabéns pela sua obstinação, pela sua determinação, porque na vida, no mundo tão competitivo que a gente vive, quem chega a ter um produto considerado o melhor do mundo, tem que ter trabalhado muito, tem que ter sido, sem dúvida, dedicado ao extremo para poder conquistar o que você conquistou. Tão jovem e já conquistar uma posição dessa. Você continue aí nessa trajetória de sucesso, seguindo os exemplos do seu pai e da sua mãe, eu tenho certeza que você vai dar muita alegria, não só para a sua empresa, não só para os seus amigos, para os seus colaboradores, mas também para a cidade de Campinas. Parabéns, muito obrigado. Neste momento, o homenageado gostaria de entregar um mimo ao vereador Igor Diego e ao prefeito Dário Saad. Com a palavra, o vereador Igor Diego para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Prefeito, se cura o rim, eu não sei, mas que cura as mágoas, umas 3 garrafas dessa cura. Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Eu volto a dizer que foi uma honra, já falei para a secretária, para o Flose e para o Arthur. A honra, eles receberam essa honraria, mas a honra foi toda minha, poder estar aqui hoje, de verdade, nessa trajetória junto com a minha equipe, tá? Então, galera, obrigado, tá bom? Essa propositura e essa conquista, e esse reconhecimento também são seus aí, muito obrigado de verdade. Então, declaro encerrada essa reunião solene. Muito obrigado e boa noite. TV Câmara, Campinas.